Bom dia a todos e a todas. É um prazer, é, muito legal, renovado, voltar aqui para finalizar nosso curso de aplicação da LGPD no campo da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Hoje a gente vai bater, na verdade, um papo bem interessante sobre alguns assuntos, talvez mais práticos, talvez mais ligados à nossa atividade prática e as consequências disso, em especial o tema da violação de dados pessoais e os procedimentos relacionados, o tema da responsabilidade civil que envolve quando eu violo a LGPD e também abordar alguns temas ligados aqui à governança e às boas práticas da LGPD. É, esse tema, em especial, o tema de violação de dados pessoais, ele teve uma mudança muito interessante nessas últimas semanas, né? No final do mês de abril, nós tivemos uma resolução da ANPD que regulamentou a comunicação dos incidentes de segurança de informação. Então, a sala de hoje já vai estar adaptada a essa nova realidade desse incidente que nós acabamos de regulamentar faz pouco tempo, tá bom? Então fique à vontade para fazer perguntas por escrito. Eu estou aqui sempre com o pessoal me ajudando nessa função e fique à vontade também. Jogo, então o que que a gente vai bater um papo agora sobre o tema da violação de dados pessoais, né? Nós vimos desde as últimas aulas, trabalhamos aqui alguns conceitos básicos da lei, os direitos previstos na lei, também trabalhamos aqui as bases legais e os princípios de tratamento. Chegou a hora de pensarmos e refletirmos sobre um tema que é muito importante, que é o seguinte, tá? E se eu violar? Se eu violar alguma questão ligada à LGPD? Que tipo de consequência eu tenho neste caso aqui? Então, é este o cenário que a gente vai começar a bater um papo a partir de agora. Quando nós falamos de violação de dados pessoais e os procedimentos relacionados a ele, eu chamo a atenção para um conjunto de discussões, opa, deixa eu citar aqui, agora foi, de discussão que envolve dois conceitos parecidos, mas são diferentes, né? O primeiro conceito que eu quero explorar um pouco aqui é o conceito de incidente de segurança. Incidente de segurança é diferente de violação de dados pessoais, ou o que nós chamamos em inglês de data breach. Incidente de segurança nada mais vai ser do que uma falha, obrigado, nas garantias básicas de segurança de informação. E quais são as garantias básicas de segurança de informação? A confidencialidade, a integridade e a disponibilidade de uma informação. Todas as vezes que eu tiver diante de uma indisponibilidade, né, de uma falta de uma quebra de confidencialidade ou quebra de integridade, aquela informação está insegura. Diogo, me dá um exemplo aí, né? Me dá um exemplo de como é que essas coisas funcionam na prática. Então, por exemplo, você vai trabalhar numa lógica de um setor, de um setor que tem uma impressora no meio da sala. Todo mundo tem acesso a ela. Aí você começa a imprimir um monte de documento pessoal de um processo, ou documentos de prova, por exemplo, sei lá, desde um exame de DNA que você possa imprimir, ou algum documento pessoal de uma pessoa que você está trabalhando. Pode ser um servidor, pode ser um assistido. E você, um belo dia, esquece essas impressões lá. Esquece, né? Deixa lá aberto. Isso é um incidente de segurança? Sim, né? Por quê? Porque eu quebro aí um pilar e uma garantia de confidencialidade das informações. Aquela informação do assistido, aquela informação de um servidor que diz respeito, por exemplo, a um atestado de saúde, ela tem que estar, na verdade, aqui confidencial. Poucas pessoas podem ter acesso a ela. E no momento que você deixa impresso lá na sua mesa ou na sua impressora do corredor ou da sala, todo mundo tem acesso àquilo. Então, tecnicamente, isto é um incidente de segurança de informação. Outro exemplo de incidente de segurança de informação, quando um desses pilares aí nós falamos, né?
um incidente que envolve a disponibilidade, né? A gente está vivendo hoje no dia chuvoso aqui em Salvador. De repente falta luz aqui no nosso espaço, né? E nós não conseguimos acessar o servidor, né, da instituição. O que é que houve aqui? Houve um incidente de segurança de informação, que a disponibilidade daquela informação não existe mais. Então perceba que essas falhas de segurança, elas podem ocorrer muitas vezes por vontade própria nossa, por questões da natureza, por vontade nós, por dolosa ou por culposa, enfim. Então, do ponto de vista prático, eu vou trabalhar com esse conceito de incidente de segurança, quando tecnicamente um desses três pilares aí, né, o pilar da confidencialidade, da integridade, da disponibilidade da informação, ele for quebrado. Diogo, o que é importante isso aqui? Eu quero mostrar para vocês o que é o primeiro passo para entender a segurança de informação. Mas para dizer que nem tudo que envolve um incidente de segurança de informação, eu preciso entender isso como uma quebra, como uma possibilidade e como uma consequência à luz da LGPD, né? Então, nem sempre, quando eu estou diante de um incidente de segurança, eu tenho que aplicar a LGPD. Eu tenho que aplicar a LGPD quando eu estou diante do que nós chamamos de um incidente de violação de dados pessoais. Que, a grosso modo, galera, é um incidente de segurança quando se refere a um dado pessoal. Uma violação de dado pessoal nada mais é do que uma quebra dos pilares da confidencialidade, integridade e disponibilidade relacionada a um dado pessoal. Ou seja, quando um dado pessoal que deveria ser confidencial deixa de ser confidencial, ele é vazado. Eu tenho aqui o que nós chamamos de violação a dado pessoal, né? Mas eu também tenho uma possibilidade de violação de dado pessoal quando o pilar da integridade ele é quebrado. Se alguém tem acesso a uma folha de pagamento de vocês e faz uma modificação nos dados internos de vocês, isso quebra o pilar da integridade. Aquele dado deixa de ser íntegro. Então, isso é, no que se refere a um dado pessoal, uma violação de dado pessoal. E a disponibilidade também. Imagina que, por exemplo, por algum tipo de ataque cibernético aqui, o servidor da DPE ele fica indisponível. E não é o servidor total, é o servidor que diz respeito apenas e tão somente aos dados funcionais dos servidores públicos daqui da instituição. Então, houve o quê? Uma indisponibilidade, né? Esses dados não estão acessíveis a quem deveria estar naquele momento. Então, no fundo, uma violação de dado pessoal nada mais é do que um incidente de segurança de informação. Esse incidente de segurança de informação, tecnicamente ligado a dado pessoal, ganha o nome de data breach ou violação de dado pessoal, né? A lei fala que é o acesso não autorizado ou situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento inadequado ou ilícito de dados pessoais. É bem interessante isso aqui, porque eu dei alguns exemplos aqui de ataque cibernético, enfim, mas essa violação de dado pessoal, ela tem um elo mais frágil que sempre provoca, o que muitas vezes provoca ela, que somos nós. A gente é inseguro pra caramba quando você fala de dado pessoal. A gente é muito inseguro, muito, né? A gente compartilha a senha muitas vezes e não tem noção exata dos problemas que existem aqui. A gente muitas vezes imprime e deixa solto esses papéis em nossas mesas, e nós não entendemos que isso aqui, de fato, acaba sendo uma violação a dado pessoal, na medida que eu exponho um dado pessoal que não deveria estar sendo exposto daquela maneira. Então, na medida que eu atendo um assistido, por exemplo, e eu deixo livremente os dados dele, né? Livremente de acesso, não tem jeito. Eu vou ter aqui, nesse caso aqui, uma violação a um dado pessoal. Então, o grande ponto que a gente pensar assim é que a LGPD ela regulamenta esse tipo de violação a dado pessoal. Esse tipo de violação não passa despercebido perante a lei, né?
e tem consequências jurídicas, segundo a LGPD, e digo eu, também internamente. Na medida que eu sou servidor daqui e começo a me comportar de forma insegura, eu estou sujeito também aos procedimentos próprios de responsabilização administrativa, né? Na medida que eu não cumpro uma política interna, também estou sujeito a isso. Então, esse tipo de violação que iremos trabalhar agora aqui são violações que são praticadas muito por nós mesmos, né? Nós, de fato, somos o elo mais inseguro dessa cadeia de segurança de informação, né? E aí, essa mudança de comportamento que eu sempre venho falando com vocês desde a primeira aula é fundamental. Do contrário, a gente vai ficar sempre, né, enxugando gelo e sempre buscando uma solução que é uma solução paliativa, mas o problema vai ficar lá sempre crônico para a gente. Tá bom, Diogo. Beleza. Mas como é que a lei regulamenta esse tema? Como é que a lei, de alguma maneira, mostra para a gente, né, o que eu devo fazer quando ocorre uma violação a dado pessoal? Do ponto de vista prático, eu vou mostrar aqui o que é que a lei manda a gente fazer, né? Que é basicamente o dever de comunicar à Autoridade Nacional de Dados Pessoais, a ANPD, e ao titular que teve o dado vazado ou que teve o dado violado, né? Esse dever de comunicação é uma das obrigações mais interessantes que existem aqui da lei. Quem nunca aqui foi surpreendido com o recebimento de e-mails ou ligações indesejadas, ou recebimento de cartas, por exemplo, em casa, de empresas que você nunca teve acesso, nunca teve nenhuma ligação? Pois bem, elas têm acesso a isso porque os dados nossos foram vazados livremente, né? E a gente não teve nem conhecimento desse vazamento. Pior do que o vazamento em si é a falta de conhecimento que o dado foi vazado. Então, esse dever de informação é uma das novidades que a LGPD traz para a gente, lá no seu artigo 48, e que obriga o controlador de dados pessoais, quem se lembra aí, controlador de dado pessoal é toda pessoa física ou jurídica que decide algo sobre o dado pessoal. Então, a Defensoria Pública é um controlador de dado pessoal, certo? Então, o controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular de dados, né, a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares de dado pessoal. Pois bem, então, veja que esse caput do artigo 48 aí, não é tão técnico, porque ele se utiliza de um conceito de incidente de segurança de informação. Mas eu tenho que lê-lo na perspectiva de que esse incidente tem que envolver dado pessoal, né? Essa comunicação, nesse caso aí, só é exercida quando envolve dado pessoal. E quando esse dado pessoal acarrete risco ou dano relevante aos titulares de dados pessoais. Então, aqui eu não vou ler o que está dito na lei, não, mas eu fiz um esquema que mostra para a gente mais ou menos como é que essa comunicação ela é feita, né? Então, diante de uma questão que envolve um incidente de violação a dado pessoal, né? Diante de uma situação como essa, em que um dado pessoal ele é violado, o que é que ocorre, né? Eu tenho que fazer duas perguntas primeiro. É isso que a lei manda que a gente faça. Venha cá, esse vazamento de dados ou essa violação a dado pessoal provoca risco de dano a direitos e liberdades do indivíduo, certo? É a primeira pergunta que eu faço. Há um risco ou dano aos direitos e liberdades dos titulares? Sim ou não? Porque se a resposta for não, não há um risco, eu mato aqui tudo, né? Uma notificação, uma comunicação aos titulares, ela é desnecessária. Diogo, eu não entendi. Como é que eu posso ter um vazamento de dados pessoais que não acarrete risco aos direitos e liberdades das pessoas? Veja, eu posso ter um vazamento de dados pessoais pseudonimizados. Imagina que, por exemplo, o banco de dados dos assistidos aqui da DPE não contém o nome das pessoas. Contém um número lá de matrícula, um número de um ID qualquer, de modo que você não vai saber que Diogo Guanabara é o ID XYZ 4321.
O que fica no banco de dados, na verdade, registrado, é somente esses dados criptografados, pseudonimizados. Aí, digamos que por algum tipo de incidente qualquer, houve um vazamento desses dados pseudonimizados ou dados criptografados. Então, nesse caso aqui, quando os dados forem criptografados e for uma criptografia minimamente robusta, né, não oferece riscos, porque a pessoa que vai receber aquele dado ali, aquele banco de dados, vai receber, mas vai receber assim, ó, XYZ mora em tal lugar, mas sim, quem é que mora? Quem é aquela pessoa que mora em tal lugar? Né? Aí você vai ter o telefone com muitos asteriscos, todo cifrado também. Então, em tese, né, não faz sentido pensar ali num risco de direitos e liberdade dos indivíduos. Então, nesse caso, e somente nesse caso, a notificação lá é desnecessária, certo? Agora, e se e se o vazamento ou essa violação não se der, ou melhor, se der de forma arriscada? Aí entra em cena a parte de cima ali, né? Se houver risco de, sim, de direitos e liberdades dos titulares de dados, aqui nós temos um dever de comunicação. A lei fala que num prazo razoável deve-se comunicar os titulares de dados e a própria ANPD. E aí, recentemente, na semana, no final do mês de abril, a NPD regulamentou exatamente essa parte de cima aí. Basicamente, ela colocou para a gente o que é que causará risco ou dano a direitos e liberdades dos titulares e, em especial, regulamentou esse prazo. Porque prazo razoável para mim pode ser uma semana, para outro pode ser 20 dias, mas para a NPD tem que ser 3 dias úteis. Em até 3 dias úteis, você precisa comunicar os titulares de dados e a própria ANPD. Algumas dúvidas surgiram aqui. 3 dias úteis a contar de quando, Diogo? A contar da data que você tem ciência do incidente e tem noção exata do incidente. E nem sempre o incidente ocorre hoje e você tem noção hoje. É que nem vazamento de casa, né, de prédio, né, de parede. O vazamento ocorre um dia. Só que os efeitos só vão ser sentidos dali a 2, 3, 4, 5 meses, né? Então, esses 3 dias úteis é quando você percebe o incidente, de quando você percebe esse incidente. Então, ocorreu um incidente hoje, aqui na DPE, mas ninguém sabe. Paciência. Eu só vou começar a contar os 3 dias úteis quando nós temos uma noção clara disso, ok? Então, 3 dias úteis a contar desta data, desse momento da ciência. Aí entra em cena uma dúvida que é muito comum, que ocorreu já com um cliente meu. Diogo, é um plano de saúde. Diogo, eu sem querer percebi aqui que dois demonstrativos de imposto de renda, dois, foram encaminhados para pessoas diferentes, né? Ou seja, era para Maria, foi para Joana e era para Diogo, foi para Diego. Ocorreu isso. E aí, Diogo, eu tenho que notificar, eu tenho que fazer todo esse trâmite aí. Aí eu fiz uma pergunta, vem cá, quantos clientes vocês têm? Ah, nós temos aqui 200 mil clientes. E você percebeu que dois foram encaminhados errado. Aí, essa discussão sempre tinha. Porque quando é que eu percebo o dever de comunicação? Porque esses incidentes ocorrem muito assim. Todos os dias, se você passar um pente fino, em todas as organizações tem um incidente como esse. Então, se você ficar todos os dias notificando, você vai criar uma burocracia absurda, né? Então, o que é que a NPD falou? Peraí, vamos pensar um pouco melhor sobre isso aqui. Esse dever de notificação e de comunicação à própria ANPD e aos titulares, ele precisa ser regulamentado de modo que eu avalie os riscos, né, individualmente ocorridos por conta desse vazamento, mas em especial aí a quantidade e o volume de dados que você tem. Então, vazou dois demonstrativos de imposto de renda para pessoas diferentes. Eu faço o quê? Nada, eu vou fazer o registro interno. No máximo, eu faço uma carta de pedindo desculpa para ele ignorar e acabou. Eu não preciso notificar a NPD por esse caso aqui. Porque senão eu vou ficar todos os dias ativando esse sistema, né? E não faz sentido. E a própria ANPD não quer receber isso. Ela está se preocupando aqui com os vazamentos de dados sensíveis,
em quantidade muito grande. Então, muita atenção a isso para não criar, na verdade, um sentimento de terrorismo com relação a essa comunicação, né? Então, em especial o pessoal de TI é muito preocupado com isso, então, muito cuidado com essa dúvida que pode surgir. Esse dever de comunicação vai sempre levar em conta a quantidade dos dados que foram vazados ou que foram violados e a qualidade desses dados também, né? Se for dado sensível, tudo bem, tem que comunicar, tem que fazer todo o procedimento. Se não for dado pessoa sensível, tem que verificar se são dados, por exemplo, financeiros. Aí já é outra coisa, né? Vazou o número de cartão de crédito de um monte de gente, ou dados de controle de acesso, né? Dados lógicos de senha. Aí é outra coisa, né? O nível de seriedade, o nível de sensibilidade desses dados ele é muito grande. E foi nesse sentido que a ANPD começou a regulamentar esse tema, né? Buscando sempre uma solução racional para um problema que é um problema diário nosso. Todos os dias temos violação a dados pessoais no Brasil, em qualquer organização. O que eu faço é o quê? É fazer sempre comunicação ou não? Né? Então, mais do que ativar esse sisteminha aí, é buscar, né, mudanças internas nossas aqui. E isso, a própria ANPD não ignora a capacidade de as empresas particulares, por exemplo, privadas, elas começarem a dar advertências seus empregados por conta disso. Ó, advertência, ou até mesmo suspensão, e em casos até uma demissão por justa causa por isso, né? Eu tenho empresas que nós já fizemos isso, uma demissão por justa causa, porque aquele indivíduo ele passou dados pessoais para uma empresa que, na verdade, ele achava que não era concorrente, mas era nossa concorrente, né? E aqui, por exemplo, imagina se eu tenho, por exemplo, eu tenho acesso a dados internos de assistidos aqui e passo esses dados para um advogado amigo, olha, veja aquele assistido ali, bem melhor, você vai pegar ele, de repente pode lucrar tal. Isso aqui é uma grave violação a dado pessoal, né? Além de, pode não estar sujeito a esse tipo de trâmite aí, ok? Mas internamente tem repercussões muito sérias, né? Então, esse tipo de questão é algo a ser pensado por nós sempre, né? Não é porque eu não necessariamente tenho que ativar esse sistema de comunicação aqui que eu preciso de me descuidar internamente disso. Beleza? Ok? Pois bem, dito isso e feito essa primeira aproximação sobre violação a dados pessoais, eu queria só fazer uma recapitulação de algumas questões que eu acabei de falar aqui e tentar ser mais sintético. Diogo, com relação aos incidentes de segurança de informação que precisam ser comunicados aos titulares, né? Quais esses incidentes que estão sujeitos à comunicação aos titulares e à própria, desculpa, à ANPD? Então, somente os controladores sujeitos à LGPD têm a obrigação de comunicar os incidentes à própria ANPD. Então, os operadores de dado pessoal não precisam comunicar nada, né? Os operadores não, pelo contrário, os operadores têm que comunicar a gente, aos controladores, e os controladores comunicarem. Então, por exemplo, digamos que a SDEP contratou uma empresa de marketing para fazer um congresso aqui em nome da DPE. Nessa empresa de marketing, ou para essa empresa, ela deu um monte de dados pessoais que nós temos aqui internamente, dados de servidores, dados de leading de leads que a SDEP tem, para fazer e-mail, para mandar SMS, um monte de coisa. Pois bem, essa empresa de marketing teve um incidente lá e vazou dado pessoal para todo mundo. Quem tem que comunicar, né, aos titulares e à própria ANPD não é essa empresa de marketing. Quem deve comunicar é a própria Defensoria Pública, no caso, a SDEP, né? Então, nessa circunstância, a SDEP assumiria a posição de controlador, não foi ela que vazou o dado pessoal, foi essa empresa de marketing, mas o controlador que tem o dever de fazer com que a comunicação ocorra. Não é a empresa de marketing que foi contratada por nós, né? Esse dever de comunicação é nosso. Mais ainda, esse incidente precisa ser comunicado se atender cumulativamente os seguintes critérios. Isso aqui já é um critério, na verdade,
pensado pela própria ANPD nessa regulamentação recente que ela fez. Eu tenho que ter ocorrência confirmada pelo agente, ou seja, eu não posso pensar em comunicar algo que eu não tenho confirmação exata, até para saber o prazo de 3 dias úteis, tem que ter essa confirmação. Eu preciso ter comunicação sempre que envolver dados pessoais sujeitos à lei. Então, por exemplo, digamos que, vou dar aqui um exemplo fora da nossa realidade, uma empresa vazou, teve vazado sem querer os últimos resultados financeiros dela, né? Então, nesse caso aí, não preciso comunicar nada, porque dado pessoal não foi vazado, né? Vazou o layout do próximo iPhone ou do próximo Samsung. Isso é dado pessoal? Não. Então não tem que comunicar nada a NPD. Isso não se aplica a LGPD, por exemplo. Então, todas as vezes que dados pessoais, desculpa, que dados que não são pessoais da DPE forem vazados, eu não preciso me preocupar com a aplicação da lei, né? Vazou a quantidade, de cadeiras compradas pela DPE. Sim, isso não é nada pessoal, né? Então não preciso aplicar a LGPD aqui. Agora, repito, não é porque não aplica a LGPD que eu preciso também ignorar as possibilidades de uma, ou melhor, as impossibilidades de eu ter uma aplicação de um processo administrativo interno. Vou contar um caso que ocorreu também no órgão público que eu atuei um pouco e auxiliei. Não tem a ver com LGPD, não, mas tem a ver um pouco com isso. É, simplesmente passou-se informações privilegiadas a uma empresa de que haveria uma licitação sobre tal assunto, né? No caso aqui era de forma mais específica, era uma licitação para alugar salas em algum lugar e uma empresa, uma imobiliária sabia disso, né? O local mais ou menos escolhido, o prédio, e conseguiu fazer acordos comerciais privilegiando essa empresa. Mas ela só conseguiu saber disso porque alguém contou. Então, tecnicamente falando aqui, eu tenho uma infração administrativa e até mesmo um crime nesse caso. Ah, mas não aplica a LGPD. Não aplica. Mas você tem aqui as outras repercussões de ordem administrativa e até mesmo criminal, né? Então, eu tenho um vazamento de dado pessoal, sim, mas também tenho um vazamento de informação que não são dados pessoais e que, mesmo assim, são também sujeitas a algum tipo de aplicação de responsabilidade. Beleza? E eu preciso também somente me preocupar em comunicar aqueles dados que acarretem risco ou dano relevante aos titulares de dados. De modo que, se aquele vazamento, se aquela violação não importar algum tipo de dano ao titular de dado, eu não precisarei me preocupar com ela, né? Simplesmente aquilo ali vai passar, eu vou ter que registrar internamente, mas eu não preciso comunicar a ninguém, certo? Mais ainda, outra questão aqui. Diogo, aqui só para deixar mais claro, que nem todo incidente de segurança deve ser comunicado à própria ANPD. Mas, Diogo, como é que eu comunico um incidente de segurança ao titular de dados pessoais? Eu faço o quê? Eu faço uma carta, um SMS, eu mando um WhatsApp. Como é que eu faço isso? Veja, essa comunicação, tão logo seja percebida a sua importância de ser feita, ela deve ser realizada o mais rápido possível, uma vez que o titular, desculpa, que o controlador, né, perceba esse incidente. É a própria regulamentação da ANPD, lá no artigo 9º dessa é, resolução 15, na verdade, o número dela, que fala isso. Quando você constata aquele incidente, é que você começa a ter o prazo de 3 dias para você comunicar ele, né? E ela deve ser feita da maneira mais individual possível e mais clara e mais rápida, né? Pode ser por e-mail, pode ser por SMS, por carta, por mensagem eletrônica. Excepcionalmente e de forma justificada, ela pode ser feita por comunicação indireta, a partir, por exemplo, por meio de comunicação. Pode ser uma propaganda na TV, pode ser um banner no site dela, pode ser um carro de som na rua, não tem problema, né? Recentemente recentemente, então tem um tempinho já, eu recebi do McDonald's uma
comunicação como essa, né? O McDonald's ele contratou um operador de dados pessoais para gerir o seu aplicativo, né? E aí você tem que se cadastrar, ter um programa de fidelidade e esse dado foi vazado. E aí o McDonald's comunicou para a gente, olha, você teve dado vazado, tal dia, tal horário, percebido por nós, os dados são esses. Eram dados, na verdade, que não eram não eram tão relevantes assim, né? Nome, CPF, telefone, basicamente. Mas eu soube também que algumas pessoas tiveram dados de cartão de crédito vazado, porque podiam comprar pelo aplicativo direto lá. Então, esse tipo de comunicação pode ser feita. E no caso do McDonald's, foi feita pelo mesmo aplicativo que eu uso. Então, eu abri lá o dia. Pena que eu não dei o print aqui, não pode para não colocar. Eu abri o app e quando abri, estava lá esse aviso de comunicação de incidente. Beleza? Diogo, como é que eu devo também comunicar isso? Eu posso, na verdade, essa comunicação tem que ser feita obedecendo os seguintes itens. Eu tenho que ter um resumo e a data da ocorrência daquele incidente, quando é que ele foi percebido, na verdade, aqui, né? Tenho que descrever os dados pessoais que foram afetados. Ó, você teve o dado nome, o seu endereço, o telefone, cartão de crédito vazado, foi isso, essa questão. Tenho também que dizer os riscos e as consequências aos titulares de dados, ou seja, do ponto de vista prático, quais são as consequências desses dados? Ah, com esses dados aqui vocês podem estar sujeitos a, enfim, algum tipo de golpe que envolva cartão de crédito. Eu sugiro que vocês, nesse caso aqui, mudem a senha, porque a senha pode ser usada por terceiros e por aí vai, né? Quais são as medidas tomadas pelo controlador e o que é que ele recomenda que os titulares de dados façam, ou seja, o que é que eu estou fazendo para mitigar esse risco? O que é que a Defensoria Pública está fazendo para mitigar o risco de um eventual incidente de segurança de informação que nós formos, nesse caso aqui, controladores? Né? E quais são os dados do encarregado de dados pessoais do controlador, para que sirva assim como um ponto de apoio de tirar dúvidas por conta desse incidente, né? O que eu quero, só para fechar aqui esse ponto, deixar claro, é o seguinte: é muito importante e é muito. Uai, deixa eu quase cair aqui. Eu ia criar um incidente, Deus me livre. Mas vamos lá. É muito importante o que a lei fala sobre esse tema. Muito. Porque hoje a gente vive num momento em que os dados estão soltos, todo mundo acha que dado é todo mundo, e isso é um problema social grave para a gente. Essa lei, portanto, atinge e busca mudar essa realidade. E como é que isso se aplica à minha vida particular, Diogo? Eu, como servidor, como defensor público, como estagiário, enfim, como é que isso me toca? É que as instituições como um todo, não só a nossa aqui, mas qualquer instituição, vai ser um pouco mais rigorosa a partir de agora por conta disso. Por uma questão de cadeia, né? Se a lei obriga que a instituição seja rigorosa, ela vai também, por sua vez, obrigar que os seus servidores, os seus empregados, né? Enfim, qualquer instituição, não é somente aqui não, seja também mais rigorosa. Do contrário, eu vou estar sempre enxugando gelo. Então, se o meu comportamento individual é inseguro, consequentemente, isso traz repercussões da própria instituição. Então, como eu falei, não é raro eu participar de algum tipo de análise de parecer, de caso, dar parecer, no sentido de dar advertência ao empregado, por exemplo, a participar de alguns PADs, né? Ou como conselheiro, ou como alguém que vai ver de fora, assim. Porque, de fato, é assim que funciona. Não tem como mudar essa realidade se não for dessa maneira. Beleza? Ok? Vamos lá. Isso aqui se comunica bastante com um tema que eu queria bater um papo agora, que é o tema da responsabilidade civil na LGPD, né? Esse tema da responsabilidade civil é um tema que eh, me toca bastante porque a gente está diante agora de uma lei nova e os danos ocorrem todos os dias por conta dessas violações que ocorrem nessa lei. E a gente precisa entender como é que as coisas vão funcionar em termos mais práticos para a gente, seja na justiça, seja também na minha vida prática. Então, aqui, por exemplo, esse tipo de assunto ele toca tanto na atividade fim da DPE,
provavelmente vocês possam ter em breve muitos assistidos que vão entrar com a ação e vão pedir ajuda por conta de dados pessoais vazados, de forma individual ou de forma coletiva, porque pode ter uma tutela coletiva nesse caso aqui, ou até mesmo de forma individual. Quando o meu dado vazar, eu posso fazer o quê? Que tipo de direito eu tenho? Que tipo de atuação eu posso ter a partir de agora? Então, nessa realidade aqui, a responsabilidade civil é fundamental que nós pensemos e como é que ela se configura. Então, eu vou falar um pouco mais jurídico aqui agora, talvez, mas caso tenha dúvida, vocês me falam. Então, esse tema da responsabilidade civil, ele está começando a ser regulamentado lá no artigo 42 da lei, e fala o seguinte: o controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem um dano patrimonial, moral, individual e coletivo, em violação à legislação de proteção de dados, é obrigado a repará-lo. Então, aqui eu tenho já um dever de responsabilidade civil, seja ela individual ou coletiva, quando houver um dano patrimonial ou moral, que é ocasionado quando há uma violação aos preceitos da lei. Então, todos aqueles direitos que nós vimos, todos aqueles princípios de tratamento, se forem violados por alguém, vai gerar como consequência um dever de indenizar, um dever de reparar aquele dano causado, certo? Essa responsabilidade aqui, ela é, Diogo, subjetiva ou ela é objetiva? Veja que o artigo 42, ela não fala em nenhum momento de culpa, né? Independentemente de culpa, não fala nada disso. Então a gente tem que pensar que essa é uma responsabilidade que, como regra, pode ser encarada como uma responsabilidade subjetiva, né? Falta uma certa clareza mesmo na lei nesse ponto, não está muito claro, mas há uma, como regra, ela é uma responsabilidade subjetiva. Ou seja, você tem aqui nesse caso uma necessidade de provar o ato ilícito, o nexo causal e o dano, para você ter, nesse caso, um dever de reparação daquele incidente, daquela violação a um dado pessoal, certo? Agora, eu tenho que pensar em algumas circunstâncias no titular que teve o dado vazado. Imagina, por exemplo, que você, na condição de defensoria pública, começa a se deparar com sucessivos consumidores que procuram ajuda, né, da instituição, né, comunicando que dados pessoais deles, consumidores, foram vazados. Aqui eu tenho que entender que o titular que me procura pode fazer com que haja uma mudança na responsabilidade aqui. Porque se eu tenho um consumidor como um titular de dado pessoal, eu tenho que fazer uma combinação da LGPD com o Código de Defesa do Consumidor. Então, e essa combinação do CDC com a LGPD traz para a gente um olhar diferente sobre a responsabilidade, nesse caso aqui, é, por conta da LGPD, né? Então, se eu tenho um titular de dados que ao mesmo tempo é um consumidor, eu não tenho dúvida que eu vou aplicar o dever, melhor, o regime de responsabilidade previsto no Código do Consumidor. Aliás, o artigo 45 da lei, ela é bem direta no sentido de dizer que o CDC se aplica nas relações de consumo envolvendo dado pessoal. Então, o regime jurídico de responsabilidade, quando o titular de dados ele é um consumidor, é o regime jurídico do CDC. Logo, é um regime jurídico de uma responsabilidade objetiva, como nós sabemos, né? Então, eu tenho, no caso aqui, do CDC, uma responsabilidade objetiva em que, se o dado for do consumidor, uma vez vazado, não tem problema, eu vou aplicar a lógica da responsabilidade objetiva. Então, vamos lá. Vazou o dado de Diogo, no caso aqui meu, pelo McDonald's.
eu estabeleço com o MEC uma relação de consumo. Logo, se aplica o regime de responsabilidade civil do Código do Consumidor, que é uma responsabilidade objetiva. Eu tenho que provar apenas o dano que eu senti e o nexo causal. Se eu provar isso aqui, independentemente da vontade ou não do McDonald's de ter vazado esse dado, ele não pode se furtar a ser responsabilizado por mim, certo? Nos demais casos, aí eu repito, a responsabilidade ela é, por regra, subjetiva, exceto, né, se for no CDC ou se for uma responsabilidade objetiva baseada no risco da atividade, né? Que aí você vai aplicar uma lógica também de uma responsabilidade objetiva. Então, esse é o apanhado um pouco mais jurídico aqui do regime de enquadramento de responsabilidade civil ao qual nós estamos inseridos. Diogo, do ponto de vista prático, deixa eu dar aqui um exemplo. Como é que os tribunais hoje estão se posicionando nesse ponto? Durante a criação da lei e a sua promulgação, ficou uma impressão de que quando o dado tivesse vazado, a gente ia ganhar dinheiro muito por conta disso, né? Meu Deus, isso aí o dado vazou, isso aí PJ vazou, absurdo, tome ação. E aí ia criar até uma ideia de uma indústria gigantesca de danos, né, por conta disso. Porque realmente todos nós já tivemos um e-mail, um telefone, um CPF vazado aqui, né? Não tem como escapar disso. O problema todo é que os tribunais brasileiros começaram a perceber a necessidade de você fazer um freio nisso, porque senão você ia criar um problema, um grande, assim, uma grande indústria jurídica de ações dessa órbita. E aí começou o quê? A exigir uma série de provas do dano que você sentiu. Então não é o mera exposição, não é a mera violação de um dado pessoal sem o seu consentimento ou sem base legal que justifica que você tenha direito a ser indenizado por isso. Os tribunais começaram a perceber o seguinte: não, você tem que fazer prova do dano que você sofreu por isso. Então, por exemplo, vazou um CPF meu e vazou o meu endereço com uma foto minha, por exemplo. Aí, com base nesse vazamento que foi causado pela empresa McDonald's, por exemplo, daqui um exemplo, alguém pegou esses dados e fez uma conta bancária em meu nome falsa e, com base nisso aqui, contraiu um empréstimo fraudulento. Pronto. O meu dever na condição de consumidor e de indivíduo é fazer prova, e é uma prova muito complicada essa, de que aquela fraude, aquele empréstimo que foi contraído se deu a partir de um vazamento de dados daquela empresa. Se eu não faço essa prova, eu não consigo responsabilizar aquela empresa. Então, hoje em dia, a fórmula que os tribunais entenderam para responsabilizar alguém na condição de controlador é muito complicada, porque na prática vai exigir do consumidor uma prova quase diabólica. Como é que eu vou dizer que aquele meu CPF, e porque muitas vezes essas fraudes ocorrem porque você tem megas vazamentos e você vai pegar o CPF de uma empresa que vazou, a foto de outra empresa, o endereço de outra empresa e vai juntar tudo e fraudar. Dessa maneira como temos hoje, vai ser quase impossível eu responsabilizar alguém, civilmente falando, quando o dado não é um dado sensível, que queremos ver em breve. Então, basicamente, esse tipo de responsabilização civil hoje é muito complicada por conta desse entendimento dos tribunais brasileiros nesse ponto. Agora, o próprio STJ, quem começou a regulamentar melhor esse tema, já tem um posicionamento nesse mesmo acórdão que tratou desse tema, falando o seguinte: ó, se o dado pessoal sensível for vazado, aí é outra coisa. O simples vazamento de um dado pessoal sensível já gera o dever de você ser indenizado. Não sei se vocês viram, mas recentemente teve uma notícia muito grande assim aqui no Brasil, tem umas 3 semanas eu acho, que uma clínica de São Paulo ela vazou o prontuário médico. Vocês viram isso? Era uma clínica de cirurgia plástica e vazou por algum motivo lá prontuários médicos, né, de seus pacientes. Basicamente, todo o regime deles de prontuário e as fotos do antes e depois.
Nossa, foi um desastre, né? Eu acho que ela vai falir, porque foi, sei lá, mais de 1.000 pacientes que foram dados vazados. Utilizando esse precedente do STJ, claramente eu tenho aqui o quê? Um dever de indenizar. É dado ao pessoal sensível na veia, isso aqui, né? Então nem preciso provar o dano causado, né? O simples vazamento por si só já é o dano que vai gerar o dever de indenizar, né? E aí é bem legal nesses casos aqui você tem uma possibilidade de uma tutela individual ou uma tutela coletiva. E aí vocês podem entrar nesse tema aqui. Pode existir uma atividade de fim de vocês de ajuizar uma ação civil pública, né, buscando uma tutela coletiva desses indivíduos que tiveram dados vazados, né? Imagina, por exemplo, uma situação de vazamento de históricos, né, de históricos individuais de crianças que moram em abrigo, né? Isso pode acontecer, mas pode acontecer muito facilmente, porque são lugares que não têm muitas vezes preocupação nenhuma com segurança de informação, e os prontuários muitas vezes estão locados em um HD de um CPU, né? Eu já peguei um cliente meu que era uma escola infantil, não era em Salvador não, era outra cidade, né? Que todo o prontuário, os registros de matrícula das crianças, todos os registros funcionais das crianças estavam num computador, num HD, que por acaso não estava conectado à internet, né? Mas era um computador só. Eu falei assim, olha, se você quiser aqui, você pode pegar esse notebook e vazar com ele e roubar ele. Isso é um vazamento de dado pessoal, isso é uma violação enfim, de dado pessoal. E você está trazendo riscos aqui absurdos para sua empresa, né? Então, assim, esse tipo de coisa pode acontecer e vai gerar, repito, uma possibilidade de uma tutela individualizada ou uma tutela coletiva, né? Que aí eu acho que poderia entrar no nosso escopo de atuação mais aqui. Beleza? Diogo, vamos lá. Do ponto de vista prático, né? Você falou aí que o CDC se aplica, né? O artigo 45 fala sobre isso. Olha aqui, como eu falei com vocês, né? As hipóteses de violação de direito do titular no âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas às responsabilidades previstas na legislação pertinente. É o reforço que eu acabei de falar, que a LGPD ela se comunica muito aqui com o CDC. Beleza? Ainda com relação ao tema da responsabilidade, Diogo, existe algumas hipóteses em que essa responsabilidade não vai ocorrer, ou seja, em que pese haja uma atuação dos indivíduos, desculpa, dos controladores na realização de um dano provocado por uma violação a dado pessoal. Que tipo de causas podem gerar uma exclusão de responsabilidade? Aqui eu estou lidando basicamente com as hipóteses de exclusão de culpa ou de responsabilidade civil. O artigo 43 mostra para a gente o seguinte: os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem, um, que não realizaram um tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, ou seja, quando ele falar assim, não, estão utilizando um vazamento, estão imputando a mim um vazamento de um dado que eu não fiz. Eu não tratei esse dado pessoal. Logo, não fui eu. Isso é o que mais vai acontecer nos julgados aqui pelo Brasil. As empresas falando que aquele dado pessoal não foi tratado por ela. E que o vazamento, por sua vez, não foi ela que fez. Por exemplo, vazou o CPF. Quem é que. Tá lá o CPF numa lista de, enfim, lista de vazamento. A pessoa que vazou aquela lista ali diz que aquele vazamento veio da empresa Vivo, certo? Mas quem que prova efetivamente que aquele CPF, que aqueles dados ali vieram da Vivo? Pode ser da Vivo, pode ser do McDonald's, pode ser de uma escola, pode ser de uma faculdade. A pessoa colocou Vivo, mas como é que eu provo isso? Né? Então nós não temos hoje uma certeza exata da origem dos vazamentos, né? Há um tempo atrás nós tivemos acesso a um grande vazamento no Brasil todo, um mega vazamento, conhecido assim. Até hoje nós não sabemos qual a origem dele.
Quem foi a empresa que vazou? Uns falam foi Serasa, mas o Serasa tem dados ali que não trata. Então não foi Serasa, em tese, né? O que suspeita hoje é que aquele mega vazamento nada mais é do que um compilado de vários micro ou pequenos vazamentos que ocorreram e você compilou tudo e juntou, né? Mas basicamente não tem como provar isso. Mais ainda, eles não vão ser responsabilizados quando provarem que, embora tenham realizado o tratamento de dado pessoal que lhes é atribuído, não houve violação à legislação de proteção de dados. Ou seja, quando ele mesmo trata o dado, só que ele diz que não houve a violação que foi imputada a ele. Ou que o dano é decorrente de uma culpa exclusiva do titular de dados ou de terceiro, né? E aqui é um tema também muito usado pela defesa das empresas, né? É, poxa, vazou a minha senha. Mas quem deu causa a esse vazamento de senha foi você próprio, né? Ao compartilhar essa senha do banco com alguém, com algum golpista. Isso é muito comum que os bancos usem como referência aos golpes bancários que existem, né? Você vai lá, está na agência bancária, alguém vai lhe ajudar, por exemplo, você fornece todos os dados e depois você tem sua conta bancária, entre aspas, zerada, né? Mas você que deu causa a esse vazamento da sua própria senha bancária. Então, nesse caso, quando o dano é decorrente de culpa da própria vítima, nesse caso aqui, não pode ser responsabilizado o controlador de dados pessoais. Beleza? Diogo, o que mais tem a ver com o tema da responsabilidade civil? Olha aqui, artigo 42. A fim de assegurar a efetiva indenização dos dados, ou a efetiva in- indenização ao titular dos dados. O operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando tiver seguido, né, ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador, salvo, melhor, hipótese em que, desculpa, o operador equipara-se ao controlador, salvo nos casos de exclusão previsto no artigo 43 desta lei. Vamos entender o que esse artigo fala aqui para a gente. Ele fala da hipótese em que, o operador de dado vai ser responsável solidariamente pelo controlador de dados pessoais, né? Diogo, normalmente o operador de dado responde solidariamente? Não. Normalmente a responsabilidade é exclusiva do controlador de dado pessoal. Então, como a DPE é um grande controlador de dado pessoal, ela tecnicamente vai responder, na grande maioria das vezes, sozinha. O operador responde solidariamente somente quando, descumprir as obrigações da lei, né? Ou então, quando não seguir as instruções lícitas do controlador. Então, por exemplo, a SDEP contrata uma empresa de marketing para fazer o marketing de um congresso aqui interno. Passa um monte de dados pessoais de defensor público, de servidor, para essa empresa de marketing mandar e-mail, mandar SMS, WhatsApp. Essa empresa pega esses números todos e começa, além de mandar mensagem de marketing desse congresso, pega esses dados e começa a mandar um monte de mensagem sobre outras coisas, né? Oferecendo serviço de mentoria, oferecendo serviço de outro congresso que não tem nada a ver com o nosso aqui. Ou seja, ela pegou esses dados de forma ilícita e está comercializando ele para outros fins. Nesta hipótese em que ela pega esses dados de forma ilícita e usa para vontade própria, ela equipara-se a um controlador de dado pessoal. E por isso ela vai ser responsabilizada sim por esse mau uso do dado pessoal, certo? Então, o operador, via de regra, ele não é responsabilizado, não, mas ele pode ser responsabilizado em circunstâncias como essas.
tá certo? E o controlador, Diogo, os demais controladores que estiverem envolvidos no tratamento do qual decorreram danos ao titular de dados respondem solidariamente, salvo nos casos de exclusão previstos no artigo 43 da lei. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro aqui que só ocorre com todo mundo. Aqui é a Planserve, né? Pronto. Defensoria Pública e Planserve são co-controladoras de dados pessoais de saúde, né? Por algum motivo você é atendido no hospital X, né? E você só é atendido por tal porque você é do Planserve também e da DPE. Aí esses dados devem ser comunicados em algum momento para a DPE. Oh, a pessoa tal está de licença médica por conta disso. Então, essa troca de dados, ela sempre pode ocorrer, né? Aí, digamos que vazou um dado pessoal, vazou este dado pessoal, que diz que você está de licença médica por tal doença. Esse dado ficou vazado, esse prontuário médico ficou exposto aí. Quem é responsável por esse vazamento? Os controladores de dado pessoal, né? No caso, a DPE e o Planserve. Então, todos os controladores que estiverem na linha de tratamento de dados pessoais são responsáveis por esse tipo de atuação aí nesse caso, né? Obviamente, se você provar na condição de co-controlador que aquele dado pessoal ele não foi tratado por você, você vai excluir o seu papel aqui. Mas, a rigor, todos os controladores que estiverem envolvidos no tratamento de dados, eles respondem solidariamente. Ou seja, o indivíduo vai poder escolher se ele vai ajuizar a ação contra a DPE ou contra o Planserve, ou contra os dois, nesse caso aqui, porque, repito, a obrigação ela é solidária. Ok? Continuando. Diogo, sobre esse tema da obrigação ou da responsabilização solidária, que tipo de consequência eu tenho aqui? Veja, aquilo que eu já acabei de falar. Eu tenho uma responsabilidade solidária do operador quando ele descumpre a lei ou ele age em desacordo com a orientação do controlador. Ou então, uma responsabilidade solidária entre controladores de dado pessoal. Isso aqui reforça a necessidade que eu tenho de prestar atenção nas cláusulas contratuais que eu faço. Então, em especial, o pessoal que trabalha aqui com licitações, com aquisições, tem que ficar muito atento com que tipo de cláusula eu vou colocar nos meus contratos para que isso seja também, na verdade, cumprido. Então, se eu peço para a empresa de marketing fazer o uso desse banco de dados, eu tenho que dizer claramente isso. Só, só autorizo que você use os dados que vocês estão recebendo agora para este fim. Porque se você não faz isso, você deixa amplo e você abre margem para uma discussão. Isso fará com que os nossos contratos administrativos sejam revistos, né, para fins de a gente poder agora, nesse caso, pensar em uma solução um pouco mais orientada à LGPD. Não é? Então, revisão de cláusulas de contrato é um dever de casa importante para a gente fazer aqui agora. Buscar deixar mais claro isso, né? O que é que eu quero com aquela empresa que eu contrato e quando eu passo dado pessoal é fundamental para que nós tenhamos aqui, na verdade, uma apuração de uma responsabilidade um pouco mais clara. Beleza? Ainda continuando, né, no tema da responsabilidade civil, eu chamo a atenção para esses três artigos aqui, né? O parágrafo 2º, 3º e 4º do artigo 4.2. Basicamente, esse artigo aqui, ele versa sobre a possibilidade de nós invertermos o ônus da prova, né? O parágrafo 2º fala: o juiz poderá inverter o ônus da prova a favor do titular de dados quando a seu juízo for verossímil a alegação, houver hipossuficiência para fins de produção de prova, ou quando a produção de prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa. É o que eu venho fazendo, por exemplo, com meus clientes quando eu ajuizo uma ação como essa. Eu busco sempre, a pessoa foi fraudada, teve um empréstimo fraudulento contra ela, nesse caso aqui, ela está suspeitando que o vazamento veio daquela empresa X.
Pois bem, eu inverto, eu tento buscar uma inversão do ônus da prova, dizendo, olha, o vazamento existe, está aqui, com esses mesmos tipos de dados foram abertas essa conta corrente. Logo, eu inverto o ônus da prova, peço nesse caso aqui, para que a empresa, nesse caso, diga que aquele vazamento que eu estou utilizando como referência para apurar uma responsabilidade não foi o causador dela, né? Então, essa inversão ela é muito bem-vinda em alguns casos. Parágrafo terceiro. As ações de reparação de danos por danos coletivos que tenham por objeto a responsabilização nos termos do caput desse artigo podem ser exercidas coletivamente em juízo, né? Então, é uma apuração muito importante aqui de ser feita por nós na atividade fina da DPE, a possibilidade de ajuizamento de ações coletivas, especialmente quando você tem um conjunto de indivíduos que não tem condição de arcar com advogados particulares nesse ponto aqui. Beleza? E, parágrafo quarto, aquele que reparar o dano ao titular tem o direito de regresso contra os demais responsáveis na medida de sua participação no evento danoso. Então, aqui basicamente a lógica é do dever de reparação, de recomposição do dano que você arcou quando uma responsabilidade ela é solidária. Beleza? Ok? E só para fechar aqui esse último tópico de responsabilidade, civil, eu chamo a atenção ao artigo 44, né, que fala que o tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele possa esperar, consideradas as circunstâncias relevantes, dentre as quais. O que eu estou colocando aqui agora? Esse artigo 44, ele mostra para a gente o que seria um, um conceito de tratamento de dados pessoais irregular. Ou seja, como é que eu posso violar a LGPD, né? Então, esse dever de, melhor, esse dever de cumprimento da lei, ele vai existir quando o controlador, ele ele não desrespeitar os ditames do artigo 44. Ou melhor dizendo, quando ele deixar de observar a lei ou quando ele não fornecer a segurança que o titular dele possa esperar, ele vai estar descumprindo a LGPD. E aí entra em cena um tema da segurança de informação que o titular possa esperar. Então, vocês concordam comigo que um assistido, quando vem para a DPE, não, obrigado, não, obrigado. Vocês concordam que um assistido, quando vem para cá e mostra, poxa, o exame médico dele, o DNA, nós vamos do DNA, sei lá, algum exame, um documento sensível dele, ele espera que vocês tenham segurança e tenham cuidado com esse dado. Assim, né? O cara vem para cá na esperança de vocês resolverem um problema, vem para cá e mostra para vocês uma série de documentos, passa uma série de informações importantes, na expectativa de que vocês cuidem desses dados, né? Então, a lei, ela captura nesse artigo 44 aqui exatamente esse sentimento. Diz o seguinte, olha, peraí, o titular de dados tem justa expectativa de que o controlador de dados cuide bem do dado dele. No momento em que eu, controlador, descumpro essa expectativa de segurança, eu estou também violando a lei. E estou, portanto, também sujeito à responsabilidade civil. Então, basicamente, essa expectativa de segurança tem que ser efetivada. E por isso que eu não tenho como fugir de uma aplicação da LGPD com a lógica de segurança de informação. Não dá para fugir disso. Uma coisa está interligada com a outra. E tudo bem, se você em sua casa dá sua senha de celular para o seu filho, para sua esposa, para qualquer pessoa, tudo bem. Mas aqui você não pode não. Não pode não, porque você tem que
prezar por essa expectativa do assistido, do servidor, né? Por exemplo, imagina quando você junta um atestado médico, dizendo que você está com depressão, por exemplo, aqui, ou com um problema crônico de saúde, e pede uma licença médica aqui, você tem uma justa expectativa de que aquele atestado não fique circulando e que as pessoas não saibam o que você está tendo, por exemplo, né? E muitas vezes as instituições, por falhas de segurança humana, não conseguem dar conta nisso. Eu vou dizer o que eu vivo na prática, né? Eu sou também professor da UNEB. Eu uso o SEI, como vocês também usam aqui. O SEI, no caso da UNEB, é completamente aberto, infelizmente, né? Então, eu, às vezes, a vejo lá, um processo, na lista de processos, né? Uma coisa de um aluno, eu posso clicar e ver. Entendeu? Lá. Aluno pedindo licença médica. Eu vou lá e clico, eu sei que aquele assunto não teve tal doença, tal dia, tá afastado por tal motivo. Ah, tá grávido, olha que legal aqui, pronto. Eu sei tudo disso, né? Eu não deveria saber disso. Só quem deveria saber disso era quem? Quem avalia aquilo tudo, né? Quem efetivamente vai utilizar aquele dado para fins de algum tipo de benefício. Em tese, o aluno pode até, nesse caso, isso já alertei a eles, o aluno pode ajuizar uma ação contra o Estado da Bahia, contra a UNEB, pedindo uma indenização por isso, porque isso tecnicamente é um vazamento de dado, né? Ele junta um documento na expectativa de ter uma segurança daquele documento, não tem. Claramente aqui, claramente, é um dever de responsabilidade que está sendo infringido. Então, essa expectativa de segurança que nós temos, ela é fundamental para que nós possamos, né, dar a esse indivíduo um conforto, dizendo, peraí, calma, fique tranquilo, o seu dado está sendo muito bem tratado por mim, né? Mas, infelizmente, não é o que ocorre nas instituições. Eu sei que aqui pode ocorrer um caso como esse, né? Pode ocorrer, mas eu estou dizendo o quão é importante nós atentarmos a essa relação de, de que isso não é normal, né? Isso não pode ser visto como normal. Beleza? Ok? Dúvidas por enquanto? Não? Tranquilos? Enfim, pessoal, vamos lá. Vamos voltar aqui para esse último tópico do nosso curso, que é um tópico que envolve algumas questões aqui que são muito mais ligadas aqui a uma governança ou boas práticas de proteção de dados pessoais. A minha ideia aqui agora é passar um pouco do conhecimento de como é que a lei trata desse tema da governança, eh, envolvendo de forma mais direta aqui os princípios de privacy by design, né? E também falar um pouco dos assuntos ligados ao relatório de impacto à proteção de dados pessoais, que é um tema que sempre volta a uma discussão que eu acho que vale a pena a gente tirar algumas dúvidas aqui agora. Em especial, eu vou começar agora com o tema do Privacy by Design, né, da proteção de dados desde a concepção, e também fazendo uma correlação com o que a lei chama de proteção de dados por padrão, ou Privacy by Default. Essas palavrinhas aqui que eu estou falando, essas expressões, são frutos de uma criação de uma tese de doutorado da Anne Cavoukian, né? A Anne Cavoukian, na verdade, ela era a diretora do equivalente à ANPD lá do Canadá, não, melhor, em especial de Ontário, né? Ela criou, na verdade, uma metodologia para avaliar ou para incentivar que as organizações, desde o início das concepções dos seus produtos e serviços, pensem no tema da privacidade, né? Ela chamou isso de os princípios de Privacy by Design, né? Criou 7 princípios, 7 pontos de atenção que as empresas, nesse caso aqui, de forma mais direta, mas também qualquer tipo de organização precisa ficar cuidando para que desde o início a gente já crie produtos e serviços mais focados no tema da privacidade. Vocês talvez não se lembrem, mas nas primeiras redes sociais que nós
usamos aqui, né? Eu vou falar, claro, de Orkut, até mesmo MSN, a privacidade não era muito importante, não. O escancarar do mundo era o que mais importava, né? Então, se você quisesse proteger algum dado pessoal, você tinha que ir nas configurações, segurança e ficar fechando os dados pessoais. Então, em tese, você tinha o telefone seu exposto, o e-mail exposto, tudo exposto. Se você quisesse, você iria já cortar o acesso a esses tipos de dados. Isso era um exemplo, é um exemplo aqui que eu falo, de que, na verdade, o que nós vivíamos naquele momento era um inverso do privacy by design, né? Era a lógica da exposição máxima dos dados por design, né? Hoje, isso aqui é o contrário. Né? Em muitas redes sociais, e atualmente algumas redes sociais, você já tem uma proteção maior das suas informações desde o início. Se você quiser, você vai lá e expõe. Se você vai podendo expor. É claro que em rede social isso fica um pouco muito mais prejudicado, mas a lógica em qualquer tipo de sistema, a preocupação com a privacidade deve centrar-se num primeiro tópico, né? Então, isso aqui vem de uma formulação doutrinária, né? Uma lógica metodológica. Ela falava assim no texto, né, um dado momento do texto, ela fala que a privacidade desde a concepção, ela promove a visão de que o futuro da privacidade não pode ser assegurado apenas pelo cumprimento de estruturas regulatórias. Em vez disso, a garantia da privacidade, idealmente, né, deve idealmente se tornar o modo de operação padrão de uma organização. Então, todas as organizações devem focar na visão desse pensamento aqui, numa operação padrão centrada na privacidade, né? Eu estava aqui agora, num café aqui fora da sala e vi uma lista de presença. Isso é privacy by design? Não, né? A gente está aqui numa sala de aula, por que as pessoas lá fora têm que saber disso, né? Então, é um tipo de... Veja que, ó, aqui obviamente, ninguém violou dado pessoal aqui, não sei se ele vai ser punido, enfim, mas mostra um pouco que a gente tem que naturalmente inserir um comportamento focado na privacidade. Eu também tenho muitos comportamentos que não são privados, né? A começar pela senha do meu celular. O meu celular, a senha, sabe? Meu filho de 7 anos sabe. O meu filho de 1 ano não sabe ainda porque não sabe decorar nada, mas minha esposa também sabe. E no meu celular eu tenho coisas do trabalho e coisas pessoais também. Então, em tese, um filho meu ou minha esposa tem acesso a informações que não deveria ter acesso, porque tem a ver com o meu trabalho, né? Então, nem sempre nós temos comportamentos privacy by design na nossa vida, mas o foco nosso aqui é buscar sempre, tanto quanto possível, fomentar isso. E isso é uma construção, é algo que está sempre em construção. E aí eu venho um pouco do momento aqui, eu vou tentar acalmar os nossos corações. Tá falando com, desculpa você, com Bruna mais à frente, assim, esse processo de adequação que as empresas passam, que as organizações passam, é um processo que tem que ser curtido com muita tranquilidade também. Não pode ser um processo a ferro e fogo, uma coisa assim, meu Deus, um terrorismo louco. Não, tem que ser um processo que tem que ser sério, e realmente vocês têm uma seriedade muito grande aqui, mas tem que continuar sério, mas, sobretudo, precisa ser entendido como algo que vai ser sempre em construção. Porque nunca ninguém está 100% adequado ao LGPD. Nunca teremos uma empresa 100%. Teremos empresas mais em conformidade do que outras, ou organizações mais conformes do que outras, mas nunca é 100%. Sempre vai ter uma falha aqui e acolá. O nosso objetivo é sempre apertar esses parafusos. E o papel do DPO, o papel dos assessores do DPO, é muitas vezes apertar esses parafusos que ao longo do tempo vão se folgando. E a gente vai ter que se lembrar um pouco disso. Né? E esse é um papel importante, papel consciente nesse caso aqui, nos 7 princípios que a Anne Cavoukian passa para a gente. Ela fala o seguinte, olha, a busca do privacy by design, né, requer a necessidade de nós atentarmos a esses 7 princípios aqui, né? Primeiro princípio, eu vou começar aqui, né, o princípio proativo e não reativo. Isso aqui nada mais do que é o princípio da prevenção, né? É melhor prevenir do que remediar. É melhor você prevenir um incidente de segurança ou você reagir a um incidente de segurança? Então, essa proatividade na prevenção,
de violações como essas mostra a necessidade ou um enfoque que as organizações têm que ter, né? Segundo princípio, né, importante, privacidade é a configuração padrão de uma organização. Isso aqui pode ser percebido de várias maneiras. Por exemplo, o crachá de uma organização. Minha mãe é do Banco do Brasil, era do Banco do Brasil, né? Hoje aposentada. Eu me lembro do crachá de minha mãe, tinha um nome, o telefone, o tipo sanguíneo. Se pudesse ter também até o quanto ela calça, né? A altura dela podia ter. Então era um crachá com um monte de informação, além da foto. Eu digo assim, se ela perdesse aquele crachá ali, estava exposta para Deus e o mundo. Então, será que faz sentido, por exemplo, o nosso crachá, né, o crachá funcional, ter tanta informação importante? O CPF, o nome, né, completo, às vezes o gênero também tem aí, às vezes isso. É, enfim, tipo sanguíneo. Faz sentido o tipo sanguíneo, né, eu ter no meu crachá? Aí eu me lembro que eu estava dando uma palestra como essa aqui, eu falei assim, gente, tipo sanguíneo faz sentido ter? Aí a Carol levantou, aqui faz, Diogo, sabe por quê? Porque eu trabalho, nesse caso aqui era uma empresa na hora de petróleo e gás, o tipo sanguíneo é importante porque eu posso ter um acidente e nesse caso aqui, o crachá me ajuda a saber o tipo sanguíneo. Tudo bem, naquele caso faz super sentido, mas se eu trabalho num escritório fechado, não tem nada arriscado a ponto de minha vida ficar complicada, faz sentido? Então veja que a quantidade e a qualidade dos dados que devem ser colocados num crachá, por exemplo, vai variar de acordo com o ambiente que você atua, né? Isso nada mais é o quê? É um enfoque que a gente vai ter que ter a privacidade como padrão dentro de uma empresa, dentro de uma organização, né? Buscar isso. É o chamado privacy by default, né? Um terceiro princípio importante também nesse projeto dela aí é o princípio da privacidade incorporada ao design dos produtos e serviços. É, Então, desde sempre, a gente busca a criação de coisas novas para dar mais efetividade ao trabalho, para dar mais eficiência ao nosso trabalho. E o que ela recomenda é o seguinte: olha, venha cá, a gente tem que efetivamente trazer a privacidade desde o início. Um caso que eu atuei também, foi bem legal, foi uma criação também de uma empresa que eu estava atuando como consultor. Ela estava prestando, eu estava criando uma coisa nova que era um atendimento por aplicativo. Era um posto de gasolina que eles queriam fazer algo como existe como Shell Box, aquele aplicativo do Shell que você compra e ganha pontos, enfim. Eles queriam fazer algo parecido com isso. Então, qual foi a primeira coisa que fizeram? Chamaram a empresa de TI. Desenvolve isso aqui pra gente. Aí eu já entrei no processo no meio pro final. Aí eu falei, vem cá, você me chama agora aqui para atuar nesse processo. Era qual a qualidade deles. Para que você, nesse momento aqui agora, porque veio para mim, por exemplo, uma lista de dados que vão ser coletados que não faz sentido, né? Dado da mãe. Então, para fazer um cadastro num aplicativo, eu tenho que saber o dado da sua mãe. Qual é o fundamento disso aqui? Ah, não, porque talvez um dia a gente possa precisar. Não corta. Não faz nenhum sentido isso ter no formulário, né? Por acaso, quando eu entrei nesse processo, eu podia ainda mexer um pouco nesse produto. Então, o que eu chamo a atenção aqui é que muitos serviços e muitos produtos são pensados na primeira maneira, mas não sob o viés de quanto aquilo vai causar de impacto na privacidade, né? Então, o que se busca é, em especial, o papel do DPO aqui é super importante, que nas mudanças significativas de uma organização, na criação de produtos ou serviços novos, que se busque também algum tipo de olhar protetivo à privacidade, né? Eu não sei como é que é o caso aqui, mas eu também já fui estagiário atendendo pessoas no Procon. E me chamava a atenção desde aquela época, olha que eu nem sabia que existia de privado LGPD, nem sabia nada, eu era segundo semestre. Mas me chamava a atenção que no Procon, quando eu atendia na Carlos Gomes, as pessoas eram atendidas num vão muito próximo uma com a outra. Então eu sabia a história do que eu estava tirando a história e do meu vizinho também, né? E eu percebi que alguns consumidores, em algumas questões, ficavam bastante constrangidos, porque eles eram lesados de forma muito, muito
sofisticada, e ficava constrangido por isso, tal. Eles falavam baixo comigo assim. Então, eu me lembro de falar assim, gente, vamos tentar espalhar um pouco mais dessas mesas aqui, que a pessoa pode ficar falar livremente. Pois bem, é a mesma coisa que eu falo aqui. É, quando se incorpora um serviço novo de atendimento, será que a gente pensa nisso? Será que a gente pensa na privacidade desde o início, né? Quando eu vou atender assistidos em um mutirão, será que eu me preocupo em fazer uma distância que não me permita ouvir o que o outro está falando? Né? Outro dia também eu me chamei a atenção, um tempo atrás, não foi nem outro dia, foi um tempinho mais. Eu fui acompanhar uma pessoa numa delegacia da mulher que estava com um problema enfim, ela foi agredida pelo seu marido. Aí fui lá também ajudar. Eu não atuo nessa área, mas fui ajudá-la. E me chamou a atenção o lugar onde essa mulher é ouvida. A porta era aqui, ela é ouvida ali. Então as pessoas tinham que fazer a sua queixa, a mulher em especial, com todo mundo ouvindo. Eu falei, não tá certo isso, né? Então é um pensamento de buscar a privacidade desde a origem que eu estou reforçando aqui para a gente. Né? Então, desde a origem do sistema, do serviço a ser prestado, do produto a ser feito, a privacidade tem que ser incorporada. Do contrário, eu vou criar um problema, né? Eu vou criar um serviço, desculpa, um serviço, um produto, e depois vou ter que resolver um problema. Não faz sentido. Então, se você incorporar antes, talvez fique mais fácil. Beleza? Então, esse é o terceiro princípio que a Anne Cavour traz para a gente, a privacidade incorporada ao design do produto ou serviço. O quarto, tá aí, ó, amarelinho, funcionalidade completa, ou o princípio da soma positiva. Esse princípio é bem interessante, por quê? Porque não raras as vezes a gente é, contrapõe dois valores importantes: o valor da segurança e o valor da privacidade, né? Eu tenho amigos meus que falam, não, quanto mais segurança você quer, menos privacidade você deve ter. E quanto mais privacidade você quer, menos segurança você tem, né? Isso é muito comum, especialmente o pessoal que trabalha com blockchain, por exemplo, com esses navegadores da Deep Web e da Dark Web, que permite que você navegue sem ser percebido. Então, você protege muito bem a sua privacidade, mas em compensação, a segurança aí vai para o espaço, né? Então, há uma certa contraposição de valores, muitas vezes, né? Quanto mais segurança você quer, menos privacidade você tem que ter, e quanto mais privacidade você quer, menos segurança você tem também. Pois bem, o que a Alan Cavour mostra é o seguinte: peraí, vamos parar com essa briga. Eu quero privacidade e segurança. Eu não quero os dois, uma coisa ou outra, né? Então eu tenho que gerar produtos e serviços que busquem segurança e que busquem também privacidade. Do contrário, eu vou estar contrapondo ou até mesmo me desfazendo de todo o valor protetivo a dado pessoal que eu quero. Então, essa soma entre segurança e privacidade nunca pode ser ou uma coisa ou outra. Tem que ser positiva para os dois lados, né? Então, buscar isso é muitas vezes algo bastante ideológico, mas é algo que deve ser perseguido por nós. Esse é o ponto. Quarto princípio, o princípio da segurança completa, ou o princípio da proteção de todo o ciclo de vida. O Privacy by Design ele fica completo na medida em que você protege o dado pessoal por todo o ciclo de vida. Desde o momento que você coleta ele, no momento que você trata ele armazenando, usando ele, a quando você elimina. Não adianta eu ter cuidado somente na coleta do dado e não ter cuidados no uso desse dado diário ou na sua eliminação, né? Eu me lembro um caso bem famoso aqui de um colégio de Salvador, do ISBA, que eu fui colégio, fui aluno. Eu me lembro do ISBA, uma sala gigantesca naquele colégio que guardava os arquivos fotográficos do ISBA, as fotos. Eu nunca adorava ver foto antiga, eu adorava ver lá, eu conhecia a professora que estava lá coordenando, de vez em quando ele deixava eu entrar, de vez em quando, mas era um problemaço para eu entrar. Ano se passou, o ISBA fechou,
né? Notícia no jornal, fotos do ISBA sendo jogadas no lixo e expostas para todo mundo. Ou seja, teve tanto cuidado na coleta do dado, tanta segurança no uso desse dado, e não teve cuidado nenhum com a sua eliminação. Adiantou o quê? Nada. Né? Do ponto de vista prático, a segurança completa se dá durante todo o ciclo de vida. Então não adianta a gente da defensoria ter cuidado no momento que coleta o dado pessoal com o assistido, né? Mas durante o uso desse dado internamente aqui, ele ficar aberto para todo mundo, né? Não adianta nada isso. Então, essa segurança tem que percorrer todo o ciclo. Não adianta focar em apenas alguns momentos. Daí porque todos os setores têm que ser reunidos, né? Adianta o pessoal do RH ter um cuidado gigantesco com os atestados médicos que chegam para cá. Se o pessoal do financeiro não tem esse mesmo cuidado, né? Então, essa preocupação tem que passar por todos os setores, não tem jeito. Porque se um setor falha, põe em risco todo o processo, né? Quarto, ou quinto princípio, ou sexto princípio, perdoe-me, princípio da visibilidade e transparência. Aqui é super importante porque tudo que eu faço com dado pessoal precisa estar sempre comunicado ao titular envolvido. O titular de dados pessoal é aquela pessoa que precisa saber tudo o que acontece com o dado pessoal dele, ou pelo menos ter expectativa de conhecer tudo isso. Então, isso aqui reforça a necessidade de termos avisos de privacidade publicado, de nós termos aqui comunicação direta em caso de incidentes de segurança, porque de fato esse usuário tem que ser comunicado, tem que ser transparente com ele, né? E por fim, isso se comunica muito com o último princípio, o respeito pela privacidade com foco no usuário. O titular de dados, ele é o nosso foco. Eu tenho que me preocupar e tenho que cuidar do dado pessoal dele como se fosse meu, porque de fato ele é o ser mais importante nesse processo todo aqui. Se eu não cuido do dado pessoal dele, estou criando um problema gigantesco para a gente. Beleza? Pois bem, esses são os chamados 7 princípios Privacy by Design que a Anne Cavokian trouxe para a gente. Jogo, mas por que cargas d'água você está falando disso aqui? Por que esses princípios são tão importantes? Opa, veja que para mim está passando. Por que esses princípios são tão importantes? Não está passando, estranho. Veja aqui, agora foi. Veja, obrigado, agora foi. Esses princípios são importantes por quê? Porque, em que pese eles tenham sido criados num contexto acadêmico, num contexto corporativo, eles ganharam com a nossa LGPD um alcance, Ave Maria, um alcance legislativo. Ou seja, nós estamos agora falando aqui não de uma coisinha bonitinha na doutrina, não de um tema fofinho, né? Um tema que, olha que legal, privacy by design. Não, eu estou falando aqui agora de um dever jurídico. Olha o que diz aqui o parágrafo 2º do artigo 46, né? As medidas que tratam o CAPT, que são medidas de segurança, elas deverão ser observadas desde a fase de concepção do produto ou serviço até a sua execução. O que é isso aqui, gente? É a interlocução de uma obrigação legal com o Privacy by Design, desde a concepção do produto ou serviço, né? Então, esse dever agora aqui, ou melhor, essa lógica do Privacy by Design muda um pouco a nossa perspectiva de encarar aqueles 7 princípios ali. Se eram antes coisas bonitinhas da doutrina, hoje se tornam um requisito legal, né? A LGPD faz do Privacy by Design um requisito legal de segurança e não apenas uma maneira eficaz de cumprir as obrigações relacionadas à segurança de dados pessoais. Eu não quero agora dizer que tudo isso que nós vimos é uma coisa banal. Isso aqui é uma obrigação legal agora. É um foco que a gente tem que ter e que muitas vezes nós não temos. Mas isso aqui não é o que a lei fala. A lei fala bem claramente isso no parágrafo 2º.
As medidas que tratam no caput desse artigo devem ser observadas desde a fase de concepção, ou seja, desde o design, né, daquele produto ou aquele serviço até a sua fase de execução, certo? Então, esse dever legal é o que nós iremos começar a pensar agora de como é que eu vou, na Defensoria Pública da Bahia, dar conta, repito só mais uma vez, desses 7 princípios. É claro que a gente não tem que correr aqui agora, caça às bruxas, vamos mudar tudo, mas na medida do possível, eu tenho que buscar sempre corporificar esses 7 princípios aqui. Que de fato, hoje não é mais uma coisa bonitinha apenas, é de fato uma coisa especialmente prevista na LGPD. Beleza? Ok? Dúvidas por enquanto? Não? Tá bom. Dito isso, eu vou chegar aqui no nosso último tópico, que é um tópico ligado ao relatório de impacto sobre proteção de dados pessoais, né? Esse relatório é algo extremamente importante para a gente e muitas vezes é muito confundido. Eu vou aqui tirar algumas dúvidas sobre isso, porque muita gente confunde bastante o que esse relatório quer para a gente. Pois bem, esse relatório aqui, já vou dizer uma coisa importante, ele não se confunde com um outro registro, um outro relatório que a lei coloca. A lei traz, por exemplo, a obrigação do controlador de dados pessoal sempre manter um registro das operações de dados pessoais que eles faz. Então, toda organização, toda empresa tem que manter um registro das operações de tratamento de dados pessoais que eles exercem. Então, eu coleto dado pessoal em tal lugar, tal titular, para tal finalidade. Eu faço isso com dado pessoal, tenho que manter esse registro. Isso pode ser feito na planilha Excel ou até no sistema desses que existem aí de catalogação, mas isso tem que ser feito, mapeado. Aqui na DPE, alguns setores já foram mapeados, então nós temos hoje um registro de operação existente aqui, certo? Esse registro é super importante, mas ele não se confunde com isso aí. O relatório de impacto sobre proteção de dados pessoais, ele é uma coisa, ele é um documento que está muito ligado aqui a algumas operações de dados pessoais que uma organização faz e que precisa ser olhada com maior cuidado, porque tem um risco maior ali. A minha área de atuação inicial no direito era a área de meio ambiente. Eu também sou advogado na área de ambiental. Então, lá no meio ambiente, você tem, para alguns empreendimentos ou obras, você tem que fazer um estudo de impacto ambiental, né? Esse estudo você faz antes da obra ocorrer. Então, vou construir uma ponte Salvador-Itaparica. Antes de construir a ponte, bora fazer um estudo dos impactos ambientais dessa ponte, né? Então, esse EIA, né, esse EIA é nada mais nada menos do que um estudo dos benefícios e malefícios, dos impactos que uma ponte pode causar, nesse caso aqui, entre Salvador e Itaparica. Então, repito, antes de criar a ponte, eu faço o estudo. O relatório de impacto ambiental segue a mesma lógica. Antes de eu realizar o tratamento de dados pessoais, ou alguns tratamentos de dados pessoal, eu preciso fazer um estudo dos impactos positivos e negativos dele. Para quê? Para que eu avalie se efetivamente vale a pena eu fazer ou não aquele tratamento de dado pessoal, né? Então, é essa a lógica que eu queria mostrar para vocês. O relatório ele tem um olhar muito mais preventivo do que repressivo. Antes de fazer o tratamento, eu faço esse relatório. Por quê? Porque esse relatório vai me dar os insumos necessários para eu decidir se eu sigo ou não com esse tratamento. É que nem um EIA, né? O EIA, o Estudo de Impacto Ambiental, ele pode vir com tantos impedimentos, tantos malefícios que aquela obra seja inviável.
Aqui também a mesma coisa. Esse relatório pode vir com tantos malefícios aquele tratamento que efetivamente talvez não faça sentido eu fazer aquilo, né? Se nós olharmos aqui para a LGPD, ela traz pelo menos três artigos importantes sobre esse tema, do relatório de impacto à proteção de dados pessoais. O primeiro é o artigo 5º, inciso 18, que traz o conceito do relatório de impacto à proteção de dados pessoais. E diz aqui o conceito qual é. Diz que o relatório de impacto, né, ele é uma documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dado pessoal que podem gerar riscos às liberdades civis, aos direitos fundamentais, bem como medidas de salvaguarda e mecanismos de mitigação de risco. Portanto, é um documento do controlador. Mas é para qualquer tipo de tratamento? Não. Apenas aquele tratamento que gera um risco às liberdades individuais e direitos fundamentais. Não é para qualquer tratamento. Vamos lá, continuando. O 32. A ANPD poderá solicitar a agentes do poder público a publicação de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais e sugerir a adoção de padrões e boas práticas para os tratamentos de dados pessoal pelo poder público. Ponto. Aqui, nesse caso, está inserido a Defensoria Pública. O que é que vocês podem ser obrigados, de acordo com a ANPD, a publicar esses relatórios? Certo? Esse relatório aqui é de qualquer. Ele se confunde com o registro de operação? Não. São coisas distintas. Mas eu preciso, em algum momento, de entender que esse relatório, em alguns casos, ou seja, aqueles casos que geram riscos às liberdades civis e direitos fundamentais, eles vão ser publicados. Certo? Esse artigo foi regulamentado ainda pela lei ou pela ANPD? Não. Está em suspenso ainda, mas em breve vai ser. E o 38 fala o seguinte: a autoridade, no caso a ANPD, poderá determinar ao controlador que elabore o relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, referente às suas operações de tratamento de dados, nos termos de regulamento observados o segredo comercial e industrial. Diz aqui num parágrafo único. Observado o disposto no caput desse artigo, o relatório deverá conter, no mínimo, a descrição do tipo de dado coletado, a metodologia usada pela coleta e para a garantia da segurança e a análise do controlador em relação às medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de riscos adotados. Aqui eu tenho um pequeno esboço, né, do conteúdo que deve ter cada um desses relatórios aqui, quando forem exigidos. Então, repito mais uma vez, nós concluímos aqui o seguinte: esse relatório tem que ser feito antes do tratamento ser feito, né? Porque não faz sentido eu fazer um relatório de algo que eu já estou fazendo, né? Ok. E 2, uma vez que eu sou órgão público, eu posso ser obrigado a publicar esse relatório. Hoje eu não sou porque não foi regulamentado ainda nesse ponto aqui. E 3, eu tenho que ter nesse relatório, no mínimo, o que diz o parágrafo único do artigo 38 aqui, né? A descrição dos dados coletados, a metodologia que eu usei para a coleta e a garantia das seguranças que eu estou colocando ali. Além, por óbvio, da análise das medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação do risco adotado. Então, a rigor, esses 3 artigos aqui mostram para a gente um panorama geral desse relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Diogo, o que é que tem mais importante também aqui agora? Eu preciso entender, né, que um dos principais objetivos desse relatório é atender à lógica da prevenção do Privacy by Design, por isso que ele é feito sempre antes do tratamento ser feito, com um outro valor importante da lei, que é o registrar, é o dever de registro. A LGPD pede que todos nós
controladores, registremos tudo que a gente faz. Então, quem atua como DPO, quem atua nessa área, mas sabe claramente que quanto mais evidência eu gero, melhor. Quanto mais registro eu gero, melhor. Então, esse relatório, né, esse RIPD, acaba sendo uma forma também de você cumprir com esses dois valores. E, obviamente, vixe, tá bem ruim aqui, né? Bem ruim aqui nesse negócio. Mas isso vai gerar para a gente uma série de benefícios, né? Por exemplo, eu vou evitar mudanças caras nos processos e redesenho do sistema. Então, é melhor e mais barato você, desde o início, né, cuidar da análise de risco daquele tratamento ou no final você fazer essa mudança quando tiver tudo instalado, você pô, não vai poder servir isso aí, porque não corresponde a uma privacidade com excelência. É melhor que você faça isso logo antes, né? E faça logo esse relatório. Também você tem aqui um aumento de conscientização sobre a privacidade em uma organização. Na medida que você vai começando a pensar isso desde o início e vai fazendo esse relatório, você já vai educando, catequizando as pessoas de fato de que a privacidade tem que ser pensada desde sempre, né? E por fim, você também melhora a viabilidade econômica do projeto. Quanto mais você pensa isso antes, mais viável ele fica, porque você vai ter que entender que se você não pensar, não fizer esse relatório, você vai ter que, no final, fazer mudança significativa, né? Vou dar aqui um exemplo meu tosco, mas é como, por exemplo, a lógica de uma ponte Salvador-Itaparica. Se não, se você não faz uma ponte precedida de estudos ambientais sérios, pode ser que o traçado da ponte, quando construída, não seja o mais ecologicamente correto e gere a necessidade de refazer ou desfazer algo que você construiu. Então, por isso que que o estudo sempre é feito antes, de fato, daquela realização ser feita. Beleza? Ainda sobre esse tema do relatório de impacto à proteção de dados pessoais, eu chamo a atenção a seguinte pergunta: Diogo, tá bom, mas quando é que vai ser necessário um relatório desse? Né? Quando é que a lei vai exigir um relatório ser feito dessa maneira? Veja, infelizmente, a LGPD ela não traz para a gente muita clareza sobre esse assunto. Então, eu tenho uma ausência de previsão legal nisso. Nós não temos nenhum tipo de previsão na lei sobre quando é que a gente vai. Opa, ó Jesus, opa. Quando é que a gente vai criar, na verdade, uma, um relatório como esse. Isso está sendo feito, discutido a muitas mãos pela LGPD ou pela ANPD. Já foram feitos webinars, já foram feitos congressos, reuniões, está se entabulando um guia orientativo aí, mas até agora não temos uma clareza sobre isso. Muita gente fala que todos os processos que lidam com interesse legítimo como base legal estão sujeitos a esse relatório. Eu sou contra. Então, numa situação de insegurança ainda, né, não faz sentido a gente fazer esse relatório para todo o tratamento. Até porque esse relatório é algo caro, vai ser algo caro, não vai ser algo barato, assim. Vai custar tempo, vai custar, em alguns casos também, recurso financeiro, então não faz sentido para mim isso, né? Agora, uma coisa é certa, esse relatório tem que ser feito antes de você tratar o dado pessoal, antes de você realizar um tratamento de dado pessoal. Vou dar um exemplo claro aqui que ocorreu. Durante a pandemia, algumas empresas começaram a fazer o home office. Zero problema de home office. Mas algumas tiveram umas ideias meio doidas assim, do tipo, vem cá, eu posso criar um sistema, né, de vigilância do indivíduo. Eu posso criar um sistema que, de tal horário, ligue a webcam dele e eu consiga ficar monitorando se ele está usando o mouse e o teclado, porque esse sistema existe. Existe esse sistema hoje, né? Tá no mercado a possibilidade de você monitorar a atuação do seu empregado à distância, né? Então, algumas empresas compraram esse sistema e começaram a colocar,
nos seus empregados. E aí algo ficou errado. Por quê? Porque, no fundo, foi estudado o impacto disso, foi estudado o impacto desse monitoramento, né, de perto, personalizado desse indivíduo, né? Veja, o empregado, ele tem o dever de ser monitorado pelo seu empregador. Mas o monitoramento do empregador não pode ser um monitoramento que impeça o indivíduo. Por exemplo, o meu chefe, a minha chefe, o meu chefe, não pode ficar o dia todo colado comigo, vendo assim o que eu estou fazendo. E um sistema como esse faz isso. Ele monitora passo a passo o que você faz, né? Então, aí começou-se a questionar, vem cá, foi feito um estudo de impacto de dados pessoais aqui? Foi pensado isso previamente antes de comprar esse negócio? Ah, não, não fez nada. Então, um abraço. Né? Então, esse monitoramento excessivo desta maneira claramente precisa ser estudado. Né? Eu não quero dizer que esse monitoramento seja impossível de ser feito, mas será que ele tem que ser feito com todos os empregados, em todos os momentos? Né? Será que ele não pode ser menos intrusivo nesse caso aqui? Então, esse é o tipo de preocupação que tem que ser estudado pelo relatório de impacto à proteção de dados pessoais e que muitas vezes não é feito, né? Então, na ausência de alguma previsão legal da LGPD sobre este assunto, a quem é que nós recorremos? Nós recorremos a quem nesse caso aqui? A lei europeia. Então, a lei europeia para a gente vai ser sempre um ponto de partida, em especial quando se tem uma omissão da nossa lei brasileira sobre algum assunto. Então, na lei europeia, no GDPR, nós temos lá um artigo 35, no item 3, que traz para a gente um rol exemplificativo de hipóteses em que esse relatório ele é exigido. Então, eu vou dar aqui algum exemplo. Esse relatório ele é exigido na avaliação sistemática e abrangente dos aspectos pessoais relativos às pessoas físicas, baseadas no tratamento automatizado. O que é isso aqui? Como é que o mercado chama isso aqui? Marketing personalizado ou profiling. Profiling. O que é isso aqui? Algumas empresas, com objetivos os mais diversos, gostam de ter um olhar personalizado do seu público-alvo, do seu consumidor. Existe um hotel no Brasil, não vou falar o nome porque é complicado agora, mas existe um hotel no Brasil que ele cadastra você como hóspede uma vez. E ele tem uma base de dados interna sobre você, sobre seus gostos, o que é que você gosta, o que é que você não gosta, como é que você é, como é que você não é, qual foi o seu comportamento naquele dia que você hospedou em tal hotel. Por quê? Porque com base nisso, ele vai te fornecer uma outra experiência quando você for naquele mesmo hotel na outra cadeia, boa. Então, por exemplo, isso ocorreu porque eu já tive contato com esse caso e já, de fato, me chamou a atenção. Um hotel, ele tem uma rede, uma filial aqui em Salvador, e ele foi para o Rio de Janeiro. Quando ele estava em Salvador, ele deixou transparecer um terço de oração, né? E o pessoal anotou que ele era católico, por exemplo, né? Notou que ele gostava disso. Aí um belo dia ele fez uma reserva na filial do Rio de Janeiro. Chegou lá no Rio de Janeiro, tinha lá um brinde para ele. Eles gostam disso. O foco dos caras era esse. Era tentar, assim, mostrar que você está sendo bem-vindo aqui. Então, ele tinha um perfil personalizado de você. Um profiling muito próximo, assim. E isso cativa o cliente, óbvio. Quem não gosta desse mimo? Mas isso tem um lado positivo pra caramba, né? Eles já fizeram isso, na verdade, enfim, eles teve uma vez que ele falou assim que ele contando como orgulho, né? Poxa, olha o que a gente faz. Eu acho legal isso, mas tem uns problemas que em breve eu vou falar. Teve um cliente dele que estava em São Paulo e aí ele estava numa semana bastante corrida e as camareiras perceberam isso, ele estava muito corrido aquele dia, tal, tal, tal. E ele foi para a filial, acho que de Angra dos Reis desse hotel.
E aí descansar. Aí chegou lá no dia, foi recebido com uma carta e a mão. Você, Kenzinho, que bom que você veio para cá relaxar com sua família. Aquele dia em São Paulo estava muito complicado e tal. E aí criou, na verdade, um vínculo, cria um vínculo com o seu cliente. O que é isso aqui? É um profiling, né? É um conjunto de dados que foram coletados daquele indivíduo e que ajudam a gente, na verdade, a incluir um perfil bacana. Agora tem um lado oposto disso aqui. Quando isso é feito de forma automatizada, isso vai gerar para a gente um, um escancaramento de privacidade, né, de intimidade. Então, o que que as farmácias fazem com a gente quando coloca o CPF lá? Ela tem um profiling perfeito da gente. Ela sabe que se eu tô comprando muita fralda e eu tenho uns 40 anos, então não é para minha fralda, né, de criança. Então eu tô com filho, então já coloca Diogo num perfil de consumo de coisas de criança, né? Se eu estou comprando muito remédio para enxaqueca, o jogo está com dor de cabeça, tal. E quando você tem hoje nas farmácias as parcerias que existem com seguradora, com plano de saúde, nada impede que esses dados também sejam cruzados e encaminhados para esse grupo de pessoas também. Então, hoje você tem um tratamento automatizado de profiling muito alto, né? Então, todas as vezes que eu faço avaliações de enquadramento de pessoas em grupos como esse, seria um exemplo de eu fazer antes da implantação desse sistema um registro de impacto à proteção de dados pessoais aqui. Porque eu quero saber qual é o lado bom e o lado ruim disso. Qual é a ofensa da lei ou não? Que tipo de dado eu estou coletando ou não? Se eu estou coletando um dado da maneira correta, com a base legal correta ou não? Então, esse tipo de avaliação é super importante ser feito a partir de um registro de impacto anterior. Tratamento em larga escala de categoria especial de dados ou dados pessoais relacionados à condenação criminais e delitos. Isso aqui, se for importado tal como está na Europa para o Brasil, vai exigir, por exemplo, que a Secretaria de Segurança Pública da Bahia faça um estudo de impacto como esse das câmaras aqui na Bahia, em especial aquelas câmaras que trabalham eh, eh, com biometria facial. Então, as câmeras de reconhecimento facial, elas utilizam dados pessoais sensíveis, qual seja os dados biométricos, né? E em especial aqueles ligados à condenação de pessoas. Veja, o relatório vai ser feito não necessariamente para impedir o uso dessa câmera, mas para que essa informação sobre os prós e contras sejam de conhecimento público. Hoje, nós podemos ter acesso ao relatório de impacto ambiental da ponte Itaparica-Salvador, certo? Eu tenho que conhecer o impacto ambiental, isso é público. Mas eu não sei hoje qual é o impacto a proteção de dado pessoal de um sistema como esse que é utilizado aqui na Bahia. Então, esse sistema, melhor, esse relatório, quando for implementado, tem que ser publicado. Do contrário, não faz nenhum sentido ele ser criado e engavetado, né? E também aqui tem a ver com o de cima, acompanhamento sistemático de uma área de acesso público em grande escala, né? Nós vivemos hoje numa cidade cada vez mais monitorada, não tem nenhum problema disso. Mas eu quero saber, vem cá, esses dados estão sendo coletados como? Estão sendo armazenados em que nuvem? Estão no Brasil, estão fora do Brasil? Que tipo de segurança está sendo implementada para essas imagens aqui serem colocadas? Elas ficam quanto tempo, né, expostas? Né? Então, esse tipo de informação hoje ainda é uma caixa preta para a gente aqui agora. E nós não sabemos muita coisa sobre isso. E esse relatório, quando for exigido nesses casos aqui, vai dar para a gente uma segurança de que pelo menos o titular de dado saiba exatamente o que está acontecendo com o dado pessoal dele. Do contrário, vai continuar sempre o que nós temos hoje, que é uma falta de transparência e, obviamente, nesse caso aqui, uma sempre suspeição das coisas. Sempre se suspeita o que estão fazendo com dado pessoal. Sempre. E isso não é legal. Beleza? Ok? Pessoal, eu aqui
Fico com essas informações preliminares e vou reservar agora um tempo, caso queiram, caso não tenham, mas também eu deixo aqui os meus contatos para tirarmos dúvidas, seja presencial, seja também online, sobre esse nosso assunto. Aqui tem os meus canais, tem o meu telefone, tem o meu Instagram, o meu e-mail, que vocês podem livremente falar comigo, não tem nenhum problema. A ideia do curso é uma ideia, de fato, de nós buscarmos algumas informações preliminares aí sobre a lei. É uma lei complexa, como eu falei com vocês, é uma lei difícil, é uma lei que tem muita gente falando um monte de coisa sobre ela, e tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim também que se fala sobre ela. É, mas, sobretudo, é uma lei que vai mexer com o nosso dia a dia, porque vai exigir da gente uma mudança de comportamentos, muitas vezes, né? Comportamentos, nesse caso aqui, de segurança, né? Não é do nada que uma hora que isso muda, mas é preciso que a gente comece a fazer algumas mudanças significativas, em especial na nossa rotina, tá bom? É, tendo dúvida, tô aqui disponível. Caso não tenha, fica à vontade depois para procurar depois, tá bom? Gente, então, obrigado mais uma vez, obrigado pela acolhida e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.